Dizem que a traição dói mais quando vem disfarçada de família, mas ninguém nunca me avisou como é quando essa traição aparece no momento em que você está morrendo. Imagine seu coração falhando, a visão turva, a voz embargada e a única coisa mais alta que o som dos monitores apitando é o silêncio das pessoas a quem você deu tudo. Não porque não entenderam o que estava acontecendo, mas porque estavam ocupadas demais escolhendo cortinas, ajustando a iluminação ou posando para uma reportagem de revista, com seu nome riscado da lista de prioridades deles. Foi nesse momento que percebi, eu não fazia parte do mundo deles. Eu só financiava tudo. Meu nome é Emily. Tenho 34 anos e moro em West Haven. Até pouco tempo atrás, eu era a espinha dorsal invisível da minha família. Passei os últimos 11 anos trabalhando como consultora financeira sênior, analisando dados para fundos de hedge, montando portfólios de investimento para executivos de tecnologia e apagando incêndios que a maioria nem sabia que estavam prestes a começar. Os números sempre fizeram sentido para mim. Emoções, nem tanto. Talvez por isso eu tenha acreditado que conseguiria conquistar amor oferecendo estabilidade, respeito e responsabilidade. Me agarrei à família doando constantemente mesmo quando ninguém se preocupava em perguntar como eu realmente estava. Naquela manhã de quinta-feira, tudo estava conforme o planejado. As projeções do terceiro trimestre para o meu cliente estavam finalizadas. Meus slides estavam impecáveis. Meus saltos ecoavam com confiança pelo chão do escritório enquanto eu entrava na sala de conferências, onde 40 executivos me aguardavam para uma apresentação. Mas, no meio da explicação sobre os retornos projetados, as cores no meu slide começaram a mudar. Meu coração disparou, como se tentasse escapar do meu peito. Agarrei o púlpito com mais força, pesquei de novo. Você está bem? Alguém perguntou, ao fundo. Abri a boca para responder, mas nada saiu. A sala girou de lado. A próxima coisa que percebi foi que eu estava no chão, olhando para as placas do teto, enquanto vozes se misturavam ao meu redor. Ela não está respondendo. Liga pro 911. Fica com a gente, Emily. Tudo escureceu. E esfriou. Essa é a primeira coisa que lembro. Não o frio do quarto de hospital, nem a picada do acesso no meu braço, mas o frio profundo e vazio de perceber que eu tinha acordado completamente sozinha. O único som que me acompanhava quando abri os olhos era o bip ritmado das máquinas. Eu estava na UTI. As luzes zumbiam acima de mim. Minha cabeça latejava, e cada parte do meu corpo parecia pesar 1 tonelada. Um post-it estava colado na bandeja ao lado da minha cama. Era um bilhete para minha assistente, Raquel. Estaremos de volta amanhã. Descanse. Está tudo sob controle. Nenhuma mensagem da minha família. Virei a cabeça devagar em direção à porta, torcendo de forma quase ridícula para que alguém entrasse. Minha mãe, meu pai, até mesmo Brandon. Nada. Apenas a enfermeira passando em silêncio do outro lado da divisória de vidro. Quando ela entrou para checar meus sinais vitais, sorriu com gentileza. Que bom ver você acordada, querida. Você deu um baita susto em todo mundo. Engoli em seco, com a garganta completamente ressecada. Minha família ligou. Consegui perguntar. Ela hesitou por um instante, depois pegou o suporte de celular sobre a mesa lateral. Sua mãe deixou uma mensagem de voz mais cedo. Gostaria de ouvir? Assenti. Ainda havia uma pontinha de esperança acesa dentro de mim, por mais tola que fosse. Ela apertou o botão de play e aproximou o fone do meu ouvido com cuidado. Oi, querida. Vimos suas mensagens, mas não podemos ir agora. O apartamento do Brandon vai ser fotografado hoje. Grande variedade para uma vida moderna, sabe? Você conhece o jeito dele com iluminação e paleta de cores, ele está simplesmente sobrecarregado. A gente tenta passar aí amanhã, se ele estiver se sentindo melhor. Te amamos. Silêncio. A enfermeira me olhou com um misto de pena e constrangimento no rosto. Virei o rosto para o lado, e as lágrimas começaram a escorrer pelas minhas têmporas, mergulhando no travesseiro. Nenhuma palavra sobre mim. Nenhuma pergunta. Meu coração quase parou. E mesmo assim, eu não parei. Fiquei ali, encarando o teto, com a dor daquela mensagem de voz reverberando mais alto que o bip da bomba de infusão.
Não foi um descuido isolado. Não foi uma surpresa. Era só mais um capítulo de um longo livro que eu nunca quis admitir que estava escrevendo. No verão passado, paguei a fatura de $85.000 do cartão de crédito do Brandon depois que ele estourou o limite tentando lançar um estúdio de podcast que nunca lançou sequer um episódio. No ano anterior, banquei a startup de suplementos naturais dele que nada mais era do que vitaminas da Amazon com um novo rótulo. Perdi $30.000. Paguei o aluguel dele por 4 meses, salvei-o de um péssimo investimento em criptomoedas e, no mês passado, transferi $5.000 para os meus pais como fazia todo mês, havia 4 anos. Ajuda com os remédios para a pressão do seu pai, minha mãe dizia. Estamos tão orgulhosos de você, Amy. Orgulho suficiente para postar stories no Instagram mostrando a transformação da sala do Brandon, mas não o suficiente para aparecer quando eu estava lutando pela minha vida. Peguei o telefone de novo, os dedos já tremendo um pouco menos. Dessa vez, eu não estava ligando para minha família. Rolei a tela até encontrar o contato salvo como Derek, advogado, e toquei em ligar. Ele atendeu no segundo toque. Emily, você está bem? Não sussurrei, mas cansei de fingir que estou. Preciso que você traga os papéis. Todos eles. Houve uma pausa do outro lado. Todos eles? Sim. Vou removê-los das minhas contas, do testamento, de tudo. Anuncie a casa de veraneio hoje, se for possível. Tem certeza? Isso é agressivo. Olhei para o acesso no meu braço. Meu coração literalmente parou ontem, e eles estavam ajustando a iluminação do Brandon. Eu diria que a agressividade já devia ter sido adotada há muito tempo, respondi. A voz de Derek ficou mais tensa. Tudo bem. Estarei aí de manhã. Desliguei e coloquei o celular sobre o peito. Minhas mãos tremiam, mas não de medo pela primeira vez em anos, tremiam com propósito. Derek chegou às 9 horas em ponto, usando um terno impecável, uma pasta de couro e aquela expressão séria que eu só tinha visto nele durante arbitragens intensas com clientes. Seus olhos se arregalaram levemente ao me ver pálida e conectada a monitores, mas não disse nada. Era isso que eu gostava em Derek, ele lidava com fatos, não com pena. Jesus, Emily lhe disse, puxando a cadeira ao lado da cama, você está horrível. Obrigada. Sempre posso contar com você para elogios sinceros, respondi, minha voz fraca, mas firme. Ele abriu a pasta e começou a organizar documento após documento na bandeja ao lado da cama. Isso é tudo o que você pediu, mas só confirmando. Tenho certeza, interrompi. Comece pelo testamento. Ele me entregou uma caneta e o primeiro pacote. Você está oficialmente removendo Charles e Linda como beneficiários. Assinei. Sem hesitar. Ele prosseguiu. Estes aqui revogam o acesso a todas as contas bancárias conjuntas e linhas de crédito. E esse é o formulário de autorização para a venda da casa de veraneio. Uma lembrança me atravessou, meu pai deitado naquela casa todo verão, bebida na mão, dizendo que merecia descanso por ter criado pessoas tão talentosas. Pode colocar na lista de hoje, respondi. Derek passou ao próximo conjunto de papéis. Quer adicionar o cancelamento da concessão comercial do Brandon neste processo também? Olhei para ele, confusa. Que negócio? Ele não tem nenhum. Seguimos com a papelada como soldados limpando um campo de batalha. Cada assinatura era um pedaço de mim sendo recuperado. Meu dinheiro. Meu espaço. Minha voz. Enquanto Derek arrumava suas coisas, meu celular vibrou com uma mensagem da minha mãe. Crise evitada. Brandon encontrou o sofá perfeito para a sessão de fotos. Como você está se sentindo, querida? Virei a tela para Derek. Ele soltou um assobio baixo. Isso é alguma coisa. Olha isso, falei, abrindo o grupo da família no WhatsApp. Meus dedos digitaram mais rápido que meu pulso. Ainda na UTI após cirurgia cardíaca de emergência. Que bom que o sofá do Brandon resistiu. Obrigada por darem uma olhada. Derek arqueou uma sobrancelha. Cutucando o urso, hein? Encontrei o olhar dele. Não. Estou acordando. Eu deveria saber que aquela mensagem faria a fera sair do esconderijo.
Apenas 3 horas depois, ouvi o som agudo de saltos apressados ecoando pelo corredor da UTI. No começo, pensei que fosse uma enfermeira. Mas então vi o brilho inconfundível da bolsa vermelha da minha mãe balançando como uma arma, seu rosto deformado pela fúria. Ela não bateu. Nem sequer hesitou. Escancarou a porta e veio direto até minha cama. Que diabos foi aquela mensagem, Emily? Pisquei devagar, minha voz baixa e calma. Você entendeu. Que bom. Você é uma ingrata, ela sibilou. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que retribui? Nos humilhando em um grupo de família? Fiquei parada, o tubo da intravenosa puxando levemente enquanto eu me ajustava. Você não veio quando eu estava morrendo, mãe. Uma mensagem num grupo deveria ser o menor dos seus problemas. Atrás dela, vi Brandon aparecer. Estava em silêncio, parecendo desconfortável, como quem queria estar em qualquer outro lugar. Meu pai permaneceu do lado de fora, ausente como sempre. Você bloqueou nossas contas? A voz dela falhou, mas não de dor, de indignação. $5.000 por mês, Emily. Isso não era um presente. Era sua responsabilidade. Soltei uma risada seca. Não, era a tábua de salvação de vocês. Eu só tirei a boia. Ela gritou um som agudo e selvagem que arrepiou até a minha espinha. De repente, agarrou o suporte de soro ao lado da minha cama e o puxou com violência. Antes que eu pudesse reagir, ela o girou e a haste de metal acertou o lado da minha cabeça com um estrondo seco. A dor explodiu pelo meu crânio. Gritei. Os monitores dispararam. Minha frequência cardíaca disparou. A máquina pitou em pânico, sinais que eu mal conseguia entender. Segurança. Alguém gritou no corredor. Eu mal conseguia respirar, mal conseguia falar, mas consegui soltar uma palavra, mesmo com o sangue quente escorrendo atrás da orelha. Ajuda. A porta se abriu com força. O policial Mills entrou correndo com uma enfermeira. Minha mãe recuou, assustada, mas era tarde demais. O policial agarrou seus braços e os torceu para trás. Senhora, a senhora está presa por agressão. Enquanto a levavam para fora, vi sua expressão mudar não para culpa, mas para mais raiva ainda. Você não pode fazer isso com a gente. Ela gritou. Mas eu já tinha feito. A dor na minha cabeça era aguda, mas não tão intensa quanto a clareza que se espalhava pelo meu peito. Enquanto o policial segurava minha mãe contra a parede do corredor, a enfermeira checava meus sinais vitais e limpava delicadamente a lateral da minha cabeça. Suas mãos estavam firmes. As minhas tremiam, sussurrei. Você está segura agora, disse ela suavemente, examinando os hematomas. A equipe já está a caminho para avaliar o ferimento. Vi meu pai espiar pela porta, mas o olhar firme do policial o fez recuar. Senhor, por favor, afaste-se. Esta agora é uma cena de crime ativa. Brandon continuava parado na entrada, pálido, paralisado, como alguém que viu uma queda acontecer mas não sabia como escapar dela. 15 minutos depois, 2 policiais à paisana chegaram. Um deles assumiu a custódia da minha mãe, que agora estava algemada, sentada numa cadeira de rodas no corredor, resmungando sobre traição e desrespeito à família. O outro veio direto até mim. Senhorita, disse com gentileza, sou o policial Grant. Precisamos do seu depoimento. Assenti, mesmo enquanto a enfermeira ainda enrolava a gaze perto da minha têmpora. Pode começar. Contei tudo a ele. Como desmaiei no meio de uma reunião. Como ninguém da minha família apareceu. Como ignoraram minhas ligações e mensagens. Como eu sustentei financeiramente por anos meus pais, meu irmão, pagando dívidas, enviando mesadas, financiando todo o estilo de vida deles. De quanto dinheiro estamos falando, senhora? Ele perguntou. Centenas de milhares, respondi com calma. Nos últimos 7 anos. E hoje ela me agrediu porque eu disse que acabou. Respirei fundo. Sem mais dinheiro. Sem mais acesso. Foi aí que ela entrou e agarrou o suporte de soro? Assenti. Ele continuou anotando. A senhora está oficialmente registrando queixa? Sim. Contra minha mãe? Agressão. Fiz uma pausa.
E quero que meu pai e meu irmão também sejam investigados. Coerção financeira. Exploração emocional. Tenho provas. Meu advogado pode providenciar tudo. O policial ergueu uma sobrancelha, visivelmente impressionado com minha firmeza. Tudo bem. Vamos cuidar disso. Quando ele se afastou, tive uma última visão da minha mãe sendo levada pelo corredor, ainda reclamando, ainda incapaz de entender que, pela primeira vez, ela não conseguia controlar a narrativa. Me recostei no travesseiro, sentindo a dor pulsar na lateral da cabeça, mas sem desviar o olhar, sem recuar. O silêncio no quarto era quase pacífico. A justiça, enfim, havia começado. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a história já havia começado a se espalhar de forma discreta, mas rápida. Uma mulher presa por agredir a própria filha em plena UTI. Aquilo não ficava escondido por muito tempo em um lugar como West Haven, ainda mais quando a vítima era uma consultora financeira respeitada e ligada a alguns dos investidores mais influentes da cidade. Derek chegou pouco depois das 10 horas, celular em uma mão, uma pilha de documentos na outra. Eles não vão gostar do que vem a seguir, disse ele, deslizando uma impressão sobre a bandeja. Era uma captura de tela de um story do Brandon, postado apenas 2 dias antes. Grato pelo apoio da família. Não teria conseguido sem mamãe e papai. Hashtag abençoado, hashtag financiado pelo amor. Logo abaixo, um comentário de um seguidor. Sua irmã não acabou de ir para UTI? Soltei um suspiro. Nem percebia que estava prendendo a respiração. Essa é a sua vantagem agora, disse Derek. Vamos ampliar esse caso. Poucas horas depois, o policial Grant retornou a ligação. Revisamos seus registros financeiros, ele confirmou. Seu advogado nos enviou comprovantes de transferências, extratos bancários e até mensagens de texto em que seu irmão pedia dinheiro de emergência para despesas comerciais e depois gastava em equipamentos de videogame móveis. Fiquei em silêncio, escutando. Estamos emitindo mandados de prisão. Seu pai e seu irmão serão levados para interrogatório ainda hoje. E foram. No fim da tarde, uma viatura parou na rua calma e arrumada onde ficava a casa dos meus pais, um santuário de aparências. De acordo com Derek, Charles e Brandon foram detidos sem resistência. Brandon vestia um moletom amarrotado. Meu pai ainda segurava a xícara do café da manhã. Estavam atordoados, disse Derek, como se as consequências sempre fossem problema dos outros. Naquela noite, a televisão do hospital exibia um jornal local, sem som. Família local investigada por abuso financeiro e agressão agravada após mulher hospitalizada ser atacada na UTI. Eu não precisava ouvir. Eu já conhecia a história. Finalmente, era minha. 3 dias depois do ataque, uma médica diferente entrou no meu quarto. Não trazia remédio, só uma prancheta e um olhar de otimismo contido. Você se estabilizou bem, ela disse, conferindo meu prontuário. Sua função renal está respondendo bem ao tratamento, e sua pressão arterial está sob controle, disse a médica, olhando para mim com um leve sorriso. O que isso significa, exatamente? Perguntei, ainda cautelosa. Significa, ela respondeu, sorrindo mais abertamente, que você está, clinicamente, liberada para deixar o hospital em breve. E também está estável o suficiente, caso se sinta pronta, para comparecer ao tribunal. Aquela palavra caiu sobre mim como um trovão, e, ao mesmo tempo, como uma onda de paz. Tribunal. Derek já havia protocolado todas as acusações necessárias. O promotor estava do nosso lado. Minha mãe permanecia sob custódia. Meu pai e Brandon haviam sido liberados, mas estavam sob vigilância, aguardando as audiências formais. O tribunal havia solicitado meu depoimento presencial e agora eu estava oficialmente autorizada a comparecer. Naquela tarde, a enfermeira me ajudou a me sentar direito, desconectando com cuidado os cabos que ainda me ligavam a algumas máquinas. Vesti-me com calma, camada por camada, roupas macias e firmes que Derek trouxera do meu apartamento. Nada ali era por aparência. Era por mim. Por força. Na manhã seguinte, fui conduzida de cadeira de rodas ao prédio do tribunal, escoltada por uma equipe do hospital e por Derek. Cabeças se viraram. Alguns repórteres sussurraram. Não olhe para eles, murmurou Derek, firme. Olhe para frente. E eu olhei.
Dentro da sala de audiências, encarei aqueles que, um dia, foram meu mundo inteiro. Minha mãe, impassível. Meu pai, ansioso. E Brandon, curvado, como uma criança a quem foi negado um brinquedo. A juíza, uma mulher serena, mas com uma presença firme chamada juíza Hamilton, analisava os documentos à sua frente. Em seguida, voltou os olhos para mim. Senhorita Emily, disse ela, com voz clara. A senhora está aqui para falar. Por favor, prossiga. Olhei diretamente para minha família. Meu nome é Emily, comecei, minha voz firme. Quase morri, e eles não apareceram. Parei por um instante. Mas isso não é só sobre quem não foi ao hospital. Isso é sobre pessoas que só apareciam quando queriam algo de mim. Dinheiro. Isso é sobre ser tratada como um banco, e não como uma filha. Ninguém me interrompeu. Ninguém ousou. E, pela primeira vez na vida, eu não estava pedindo amor. Estava exigindo justiça. A sala pareceu prender o fôlego coletivo enquanto a juíza Hamilton folheava as últimas páginas à sua frente. O silêncio era pesado. Mas eu não me mexi. Ombros retos. Coração firme. Meu depoimento havia sido ouvido. E, pela expressão nos rostos do júri, a verdade também. A voz da juíza foi clara como aço. Linda Bennet, disse ela, voltando-se para minha mãe. Este tribunal a considera culpada de agressão agravada, cometida dentro de uma unidade médica contra uma paciente vulnerável, sua própria filha. Alguns murmúrios se espalharam pelos bancos. Minha mãe estremeceu, mas permaneceu calada. Os lábios cerrados numa linha gelada. A senhora está, por meio desta sentença, condenada a 4 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada, dada a gravidade e o local do ataque. Vi Brandon estremecer. Meu pai abaixou o olhar para o chão. A juíza Hamilton então voltou-se para eles. Para Charles e Brandon Bennet, com base nas evidências financeiras e no histórico documentado de manipulação e dependência econômica imposta à vítima, este tribunal determina que ambos sejam colocados sob liberdade condicional financeira supervisionada, enquanto seguem as investigações por coerção financeira e fraude. Brandon murmurou algo que ninguém conseguiu entender. Meu pai estava branco como papel. Então veio o golpe final. Aquele que eles jamais previram. E, considerando que a vítima, senhorita Emily Bennet, sustentou financeiramente sua família por mais de 5 anos, incluindo hipoteca, contas de serviços e todas as demais despesas domésticas associadas, este tribunal concede à senhorita Emily Bennet a custódia legal integral e a posse da residência da família Bennet, com efeito imediato. Inspirei profundamente, atordoada por um instante. A casa. Minha casa de infância. A mesma onde tirei meus primeiros boletins, onde cozinhei jantares sozinha, onde paguei contas com o salário do meu primeiro emprego, tudo enquanto me diziam que eu só estava ajudando. Agora era minha. Não um presente. Não uma herança. Um direito conquistado. Lá fora, os repórteres clamavam por declarações. Eu não dei nenhuma. Lá dentro, minha família estava em pedaços. Não por mentiras, mas pela verdade, dita em voz alta e clara. Derek se inclinou discretamente em minha direção, sua voz baixa. Nós conseguimos. Assenti, devagar, antes de corrigir. Eu consegui. E, pela primeira vez, ninguém tentou tomar o crédito pela minha força. Ela era minha. Inteiramente minha. As chaves pesavam na minha mão mais do que eu me lembrava, não pelo metal, mas pelo significado. Ao descer do carro, a luz do sol iluminava as cercas vivas perfeitamente aparadas e a varanda familiar da casa que eu sustentara, em silêncio, por anos. A mesma casa onde me acolheram com interesse, me exigiram como dever, e depois me descartaram. Agora, legalmente minha. Derek ficou no carro, me permitindo viver aquele momento sozinha. Fiquei parada à porta e respirei fundo. Não senti tensão no peito. Nenhuma voz me mandou ser menos. Ninguém me chamou de exagerada, ingrata ou difícil. Tudo estava quieto. Apenas o som do vento, uma veneziana rangendo e o farfalhar das folhas ao redor. Destranquei a porta. O cheiro ainda era familiar,
spray de linho e o perfume Chanel da minha mãe impregnado nas cortinas. Mas havia algo diferente. O ar não me resistia mais. Caminhei de cômodo em cômodo, tocando as paredes, os móveis, a lareira. No manto, ainda estava lá a velha foto de formatura do Brandon. Lembrei das inúmeras noites passadas naquela mesa, pagando contas que ninguém nunca me perguntou se podia assumir. A hipoteca? Paga como a favor. Os mantimentos? Comprados porque meu pai a esqueceu. O encanamento? Resolvido por mim já que você é boa com números. Eles nunca me agradeceram. E agora eu percebia, eu não precisava disso. Não era sobre gratidão. Era sobre recuperar meu espaço. Não por vingança, mas por restauração. Mais tarde, naquela noite, abri meu laptop no balcão da cozinha e encarei o cursor piscando no topo de um novo rascunho de blog. Seria o primeiro de uma série sobre cura, limites e reconstrução da vida após a traição familiar. O título: Receitas para a Resiliência. Sorri quando a primeira linha se formou em minha mente. As refeições mais difíceis que já preparei foram aquelas feitas com dor no peito e silêncio à mesa. Mas agora, cozinho em paz. E cada mordida tem gosto de liberdade. Atrás de mim, a casa já não sussurrava memórias de dor. Ela esperava. Em silêncio. Respeitosa. Pronta para ser preenchida com novas. Desta vez, nos meus termos. 3 semanas depois, entrei na minha cozinha banhada de sol, preparei uma xícara de chá de ervas e publiquei meu terceiro post no blog. Receitas para a Resiliência cresceu mais rápido do que eu imaginava. Os comentários chegavam aos montes pessoas que passaram por jornadas parecidas, me agradecendo por colocar em palavras uma dor que, por anos, elas carregaram em silêncio. Meus 2 primeiros vídeos no canal do YouTube, um ensinando frango com limão e alecrim, o outro sobre como estabelecer limites sem culpa, ultrapassaram 50.000 visualizações. Eu não estava tentando ser famosa. Estava tentando respirar de novo. Pela manhã, trabalhava remotamente como consultora financeira meio período, aceitando apenas projetos que respeitassem minha paz. À tarde, gravava, escrevia e editava do meu estúdio acolhedor montado na cozinha, onde o riso finalmente soava mais alto do que a obrigação. A casa, que antes foi símbolo de controle e tensão, agora era um santuário. Derek aparecia com frequência, às vezes por questões legais, às vezes só para trazer café e dividir uma risada. Ele também me devolveu o colar da minha avó limpo, com uma corrente nova. Eu o usava todos os dias agora. Um lembrete silencioso de que alguns legados merecem ser resgatados. E outros, quebrados. Brandon tentou me mandar um e-mail falando sobre mal-entendidos, pressões emocionais e terapia. Eu não respondi. Meu pai enviou uma carta formal. Para constar, eu estava errado. Não só sobre o dinheiro. Sobre tudo. Eu arquivei. Não por rancor, mas por encerramento. Não construiria meu futuro com desculpas herdadas. Numa tarde qualquer, um comentário no blog me fez parar. Deixei minha família tóxica hoje. Sua história me deu coragem. Obrigada por me mostrar que ir embora não é desistir. É crescer. As lágrimas vieram, mas não de tristeza. Era algo mais leve, mais puro. Liberdade. Enquanto o sol se punha atrás das árvores, posicionei minha câmera no tripé, ajustei a lente e sorri para o meu reflexo. Bem-vinda de volta, sussurrei para mim mesma. Porque, desta vez, a história que eu contava não pertencia à minha família. Ela era minha. Se essa história te tocou ou pareceu familiar, não esquece de curtir, comentar e se inscrever para mais narrativas inspiradas em histórias reais. Seu apoio ajuda a trazer mais vozes à luz. Obrigada por assistir e até a próxima.